Após a igreja, amém? Amém. Vamos assento em nome de Jesus. Vocês estão quietinhos hoje? Glória a Deus. Vocês estão com frio? Será que é isso? Um obreiro falou para mim assim: vamos diminuir o ar-condicionado, talvez seja frio. Não, a gente passou tanto calor aqui, e vai passar frio agora, em nome de Jesus. Vamos pensar, vai ficar gelado, em nome de Jesus. A gente já comprou, você traz uma blusa, mas vai ficar gelado, em nome de Jesus. Olha comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 14, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5, a partir do verso 9, que diz assim o texto. Que encontrou, dá um glória a Deus aí. Olha só. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todos os rios de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E você diz amém. A história de Naamã, irmãos, é uma história muito conhecida, muito pregada. E quando a gente vai ministrar esse texto, Deus coloca uma palavra como essa no nosso coração. A gente que ministra a palavra do Senhor há muito tempo, começa a se perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu fale dentro desse texto? Que as pessoas talvez já não tenham ouvido, ou que seja algo novo para poder renovar e fortalecer a fé do seu povo. E dentro do texto de Naamã, a gente pode focar em várias mensagens diferentes, porque tem muitas lições importantes, muitas coisas que Deus quer sempre nos ensinar, e algumas coisas que nós até já sabemos, mas que às vezes Deus tem que trazer a nossa memória para nos lembrar. Então, geralmente, quando a gente prega sobre Naamã, a gente vai falar sobre a lepra de Naamã. E eu poderia nessa noite pregar sobre a lepra de Naamã, falar que Naamã, como diz o escritor bíblico, se você ler ali no verso 1 do capítulo 5, que ele era um homem valoroso, ele era um homem valente, ele era um general de guerra, um homem que havia levado a Síria a conquistar muitas e muitas vitórias em batalha, e que por causa disso, o reino da Síria era um reino tão grande e importante, porque Naamã conduzia aquele exército, e que esse homem era valoroso, era um homem reconhecido, era um homem importante, porém ele tinha uma lepra, e aquela lepra fazia com que Naamã sofresse muito. Não se tem aqui no texto bíblico a indicação de quanto tempo Naamã sofria de lepra, mas provavelmente a sua lepra já se estendia por um certo tempo, porque quando surge uma oportunidade de uma cura, algo que era uma chance remota, era algo muito improvável, ele já acolhe, ele sai correndo. Isso nos demonstra que Naamã talvez já havia tentado vários tratamentos médicos, já havia batido em várias portas, já havia recorrido a muitos especialistas, a muitas religiões, a muitas pessoas, e não havia encontrado a cura, porque a sua lepra já estava acometida ao seu corpo há muito tempo, e Naamã estava com aquela lepra que o fazia sofrer, que o fazia muitas vezes sentir dor, e ele tinha esse problema. Quem olhava, passava por ele na rua, não via, porque ele usava uma armadura que protegia o seu corpo, só que também cobria as suas feridas. Ele era um homem cheio de feridas, quem via do lado de fora não enxergava, mas quem estava com ele dentro da sua casa, ele não conseguia esconder, ele não conseguia ocultar as feridas que ele tinha. E às vezes, irmãos, só quando
acontece comigo e acontece com você. Quando a gente vai para lá de fora, a gente coloca uma máscara, uma armadura, uma proteção, a gente coloca uma pose e faz de conta que está tudo bem, mas lá no meu interior e no seu interior, dentro da minha casa e da sua casa, no nosso particular, na nossa intimidade, só Deus sabe as feridas que você tem, só Deus sabe o quanto você tem sofrido, só Deus sabe o quanto você tem chorado, as situações que tem te machucado. E assim como Deus restaurou a Naamã, Deus quer restaurar pessoas que estão feridas também aqui neste lugar. Eu poderia pregar sobre a lepra, eu poderia dizer que Deus vai restaurar e curar a sua lepra, mas não foi exatamente isso que Deus colocou no meu coração para poder pregar nessa noite. Vocês já ouviram essa palavra? Eu tenho certeza que Deus já está realmente trabalhando, curando, e tem pessoas que entraram aqui feridas, mas vão sair daqui curadas nessa noite. Eu poderia pregar também sobre a menina, porque o texto nos diz, irmãos, que havia na casa de Naamã uma menina, que ela era do povo hebreu, ela era israelita. Em algum determinado momento, alguns saqueadores da Síria entraram no território de Israel, venceram algumas batalhas e levaram pessoas cativas. Entre esses cativos, entre esses escravos, estava uma menina. E essa menina servia a mulher de Naamã. Ela era talvez uma copeira, talvez uma faxineira, talvez uma empregada doméstica, talvez uma babá. Não sabemos o que exatamente ela fazia, mas ela servia a mulher de Naamã. E aquela menina que estava dentro da casa de Naamã e vendo a realidade do dia a dia daquela família, ela via o Naamã, que do lado de fora era um grande general, do lado de fora tinha armaduras, tinha respeito, tinha medalhas de honra de guerra, e via também um homem que dentro de casa tinha muitas feridas e que sofria muito. Mas imagina a menina sendo levada como escravo. Ela podia dizer assim: já que ele me tornou escravo, já que ele me comprou como escravo, até me trouxe para cá, que é Deus pesando a mão na vida dele. Deixa ele sofrer de lepra, deixa ele que sofra cada vez mais, que morra de lepra. Tem pessoas que talvez pensariam assim, tem pessoas que iam dizer assim: é Deus pesando a mão sobre ele. Mas aquela menina, ao invés de ver a dor e a maldição sobre Naamã, ela ousou ser um canal de bênção na vida daquele homem. Aquela menina foi tirada do território de Israel, ela foi afastada do templo de Israel, ela foi afastada dos cultos de Israel, mas ela não se afastou do Deus de Israel. O Deus de Israel habitava dentro da vida dela. E ela, quando viu Naamã sofrendo, quando ela viu Naamã ferido, ela disse assim: quem dera, oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que é em Samaria, porque aqui neste lugar na Síria tem muito dinheiro, aqui neste lugar tem muitas coisas maravilhosas aos olhos, mas lá em Samaria, lá no território de Israel, tem um Deus que opera milagres e faz sinais e maravilhas. Se Naamã ele ousasse ir até Samaria, ele encontraria o profeta então o curaria da sua lepra. Se Naamã ele deixasse o lugar onde ele está e ele se movesse para ir buscar a presença de Deus através do profeta, Deus faria algo sobrenatural sobre a sua vida. E quando aquela menina fala, ela era apenas uma escrava, era apenas uma serva, mas a palavra que saiu não era dela, era o próprio Espírito de Deus falando através da boca dela. E quando ela fala, aquela palavra tem impacto, move a mulher de Naamã. A mulher de Naamã fala como Naamã, e Naamã sai em busca daquele milagre por causa da palavra da menina. E eu poderia nessa noite pregar que talvez você que está aqui seja igual a essa menina. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos a família dela, não sabemos a idade dela, não sabemos nada sobre ela, mas sabemos que um dia ela ousou se deixar usar pelo Senhor. E quando ela ousou deixar ser usada como uma ferramenta nas mãos de Deus, a sua voz foi um instrumento de milagre na vida de um homem que mudou a história de pessoas. E Deus pode, e Deus vai levantar aqui pessoas que serão canais de bênção, pessoas que serão usadas como milagre, pessoas que serão levantadas como autoridades espirituais. Talvez você pense que no seu trabalho você é pequenino e que ninguém vai te ouvir, que no meio da sua família você é o menor, é o mais pobre e ninguém vai te ouvir, mas experimenta abrir a boca, experimenta falar, experimenta profetizar e você vai ver. Olha para seu irmão do seu lado e fala assim: experimenta, irmão, experimenta deixar Deus usar a tua vida, experimenta ser profeta, experimenta orar, experimenta louvar. Aleluia!
achamos pequeninos, mas é um pequenino, é pequenina que Deus usa. Isso não quer dizer que Deus vai te usar, você vai ficar famoso ou não vai ficar famoso. Não é sobre você, é sobre a obra de Deus realizando no seu papel. Não é sobre mim, não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome do Senhor que tem que ser edificado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eu também não vou pregar sobre a menina hoje. Podia, mas não vou. Não é essa a mensagem de Deus para nós. Eu podia pregar também, pastor, que às vezes a gente quer uma vitória. Quem quer uma vitória aqui nessa noite? Quem veio no culto da vitória buscar uma vitória? Não, pastor, só vim passear só. Então, amém, já passeou. Está fresquinho hoje. Mas quem veio atrás de uma vitória, entenda que às vezes a gente quer uma vitória, mas a gente pode perder a vitória porque a gente está procurando a vitória no lugar errado ou com as pessoas erradas. A menina falou assim: oxalá o meu Senhor estiver em Samaria e falasse com o profeta. Aí o Naamã foi lá falar com o rei da Síria, falou: quero ir lá para Israel. Aí o rei deu uma carta, falou: vai lá e fala com o rei de Israel, que era Jorão na época. Aí o Naamã vai atrás de Jorão. A menina mandou ele procurar o profeta, e ele foi procurar o rei, porque talvez ele achou que o rei, se o profeta é grande, o profeta já fazia. Imagina o rei. A gente acha que falando com quem é mais importante, com quem tem mais cargo, com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais títulos, com quem é maior, com quem é mais famoso, a solução vai chegar. Mas às vezes Deus não usa o grande, Deus usa o pequeno, Deus usa a pequena. Faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, e a gente tem que seguir o que a palavra de Deus disse para nós. Olha os crentes, pastor, olha os crentes, eu sei. Estou aqui na fila da oração. Ai, vou esperar, tomara que seja o pastor Inácio que orar por mim hoje. Tomara que seja o pastor Rafael, que ele dá uns revelamentos assim. Aí ele ora, dá uns arrepios. Não, você vê aqui sentir arrepio. Não precisa nem vir, põe o dedo na tomada, vai dar um arrepio em você já. Fácil. Você vai sentir arrepio, está no lugar errado. Às vezes você vai usar o pastor Rafael, vai. Vai usar o pastor Inácio, vai. Mas ele pode usar alguém que você nem imagina, que você nem espera. É o pequenino, é a pequenina que Deus faz grande. Olha para o seu irmão, pastor, não fala para ele assim, não olha para a aparência. Não olha para o título. Deixa Deus usar, deixa Deus usar, deixa Deus trabalhar. Eu podia pregar sobre isso, mas não vou. Não é isso que eu vou pregar também essa noite. Então sobre o que você vai pregar, pastor? Se eu chegar lá logo, porque o tempo está acabando. Olha só. Às vezes Deus usa um pequenino, uma pequenina para nos dar uma orientação. A gente até vai procurar no lugar errado, mas de uma forma ou de outra a gente acaba chegando. Quando Eliseu foi lá falar com o rei rasga as suas vestes e fala assim: quem sou eu para curar um homem de sua lepra? Eis que o rei da Síria busca ocasião contra mim, ele está mandando um homem para que eu faça algo e pedindo para fazer algo que eu não tenho como fazer. E aí quando eu disser que eu não tenho como fazer, ele vai levantar uma guerra contra mim. Ele passou criando uma situação, uma armadilha para poder se levantar contra mim. Mas aí Eliseu ouviu dizer da situação, e Eliseu falou assim: você não pode fazer nada, rei, mas deixar eu vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Quem crê que ainda existem profetas de Deus? Quem crê que ainda existem homens e mulheres que Deus usa? E aí ele vai, e aí o texto que nós lemos a partir do verso 9, ele vai para com seus cavalos, com o seu séquito, seus seguidores, param todos ali na porta de Eliseu. Eliseu nem sai para falar com ele. Eliseu não dá, nem mostra a fuça para ele. Eliseu manda um mensageiro dizendo para assim: vai lá, mergulha 7 vezes no rio Jordão, no rio, e ficarás com a carne de um menino. Quando ele fala isso,
Naamã, ele tem uma reação de indignação. Ele fala assim: como assim? Eu pensei, eu achei, eu imaginei que eu viria até aqui, ele sairia para falar comigo, ele estenderia a sua mão, imporia as mãos sobre o enfermo, clamaria o nome do seu Deus, e o leproso seria curado. Na cabeça dele, ele criou toda a estratégia de como deveria ser, como ele achou que Deus deveria fazer. Mas Deus não faz da maneira como eu quero, da maneira como você quer. Deus faz do jeito dele. Vai vendo? Aí ele continua, e essa parte que é importante para nós. Ele fala assim: ó, se fosse para mergulhar em um rio, se mergulhar em um rio fosse suficiente para trazer a cura, eu mergulharia lá nos rios de Damasco, Abana e Farpar. Eu mergulharia em Abana e Farpar e seria curado. Por que eu teria que mergulhar aqui no rio Jordão? Quando eu vejo esse texto, quando eu vejo essa fala, e aqui eu começo a pregar para você, presta atenção. Naamã não estava se negando a mergulhar. Ele não queria mergulhar no rio Jordão. A questão não era mergulhar ou não mergulhar. A questão era onde ele tinha que mergulhar. E era lá que ele não queria mergulhar. Por quê? Aí a gente vai ter que entender o mistério da palavra. Revela, Deus. Quem teve Deus como revelação da palavra? O nome Jordão significa aquele que desce. O rio Jordão, ele nasce nas encostas do Monte Hermon, e ele vai descendo, 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 e no final ele está abaixo do nível do mar quando ele deságua, onde ele termina. Ele vai, o trajeto todo é um trajeto de descida. Então considera o nome do rio Jordão aquele que desce, ou águas que correm para baixo. Já Abana e Farpar são dois rios em Damasco, cujos nomes têm um significado interessante para nós essa noite. Abana significa rochoso, pedregoso, e Farpar significa agitado, rápido e veloz. Presta atenção. Naamã falou assim: por que eu teria que mergulhar aonde desce? Por que eu tenho que descer? Não. Se mergulhar fosse suficiente para curar, eu preferia mergulhar em um lugar onde acontecesse um mergulho rápido. E esse pedregoso e rochoso tem uma sacada aqui. Tem duas possíveis interpretações. Primeira possível interpretação: ele era um rio que ele ficava entre muitas montanhas. Em muitos trechos do rio Abana, as pedras, as rochas, não é porque tinha pedrinha que machucava o pé, não tinha. Eram umas rochas grandes que subiam e às vezes até passavam do volume, do limite das águas. Então os historiadores dizem que era possível em alguns trechos você atravessar o rio Abana sem mergulhar profundamente, porque como as pedras eram altas, você conseguia atravessar pisando de uma pedra em outra, e você ia atravessando. Então ele era um rio que parecia ser profundo, mas na verdade ele era um rio raso, um rio superficial. Olha o que Naamã está dizendo: eu quero ser curado, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, mas eu não quero descer, eu não quero mergulhar fundo, eu não quero ir lá embaixo, eu quero que seja rápido e que seja superficial, eu quero que seja rápido e sem que seja necessário eu me envolver muito. Eu quero receber uma porta de emprego aberta, mas eu não quero ter que vir para a igreja todo culto, de domingo, de quinta, entrar para o grupo das irmãs, entrar para o grupo dos jovens, ter que participar da banda. Não, eu quero só vir aqui, o pastor prega, o outro impõe a mão, ele ora, quando eu volto, entrega o currículo, a porta abre, sou abençoado e acabou. Eu quero uma coisa rápida, eu quero algo superficial, e era assim que Naamã queria. Naamã achou que conseguir vitória com Deus era rápido, era superficial, mas não é. Para receber coisa de Deus, tem que descer, tem que mergulhar, tem que ir lá fundo, tem que se envolver. A gente está acostumado a relacionamento superficial.
superficiais. Quem mora em prédio aqui? Quem mora em prédio? A maior parte das pessoas que moram em prédio, se você perguntar o nome dos vizinhos do andar, ninguém sabe. Pouco conhece. Você trabalha na mesma empresa com um monte de gente, você não sabe, fulano ele tem filho, é casado, não sei. Nós não conhecemos, nossos relacionamentos são superficiais. A gente não se envolve mais. E assim como a gente faz com as pessoas, nós tentamos fazer com Deus. Nós não queremos muitas vezes assumir um nível de compromisso muito profundo. Nós queremos algo superficial e algo que seja rápido. Tem pessoa, irmão, a gente que é pastor, os líderes, a gente já conhece. Tem irmão que é cigano de igreja. Ele roda na igreja aqui, fica 2 meses, não recebeu a vitória, ele vai para outra ali, aí faz uma campanha aqui, aí ele roda para outra ali, e ele vai para lá, e fica rodando isso. Mas aqui não aconteceu, aí aqui não foi, irmão. Deus não tem coisa para fazer rápido, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Quando Ele quer, Ele vai sair a palavra, Ele faz hoje. Mas se Ele quiser, vai passar 1 ano, vai passar 5, vai passar 10. O importante é você permanecer na presença do Senhor, e tem que descer. Não adianta ser a banda, ser superficial, não adianta ser farpar, querer ser rápido, porque Deus não trabalha assim. E se você quiser continuar assim, vai continuar ferido, vai continuar leproso. Mas se quiser a cura, mergulha, desce hoje, e você vai ver que Deus vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Ai, pastor, eu quero casar. Pensa bem. Não, mas eu quero mesmo, já pensei. Tá bom. Mas é que eu vim de um relacionamento complicado, assim. Então, só passa um varão para mim aí. Só manda uma varoa aí. Aí eu falo, não é assim não. Não é assim. Não é rápido assim não. Não é superficial assim não. Chega na igreja, vê um varão, não quero casar, cara. Não é assim não. Deus, quando Ele vai fazer na nossa vida, Ele trata com a gente no profundo. Sabe por quê? Não adianta Ele te mandar a melhor mulher, o melhor menino. Se você não está curado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser infeliz e ainda vai machucar outra pessoa no relacionamento. Aí Deus fala assim, não adianta dar um mergulhinho só não, vai ter que dar 7, às vezes vai ter que dar 15, às vezes vai ter que dar 30, e vai mergulhando até ficar bom. Quando ficar bom, quando tiver curado, aí põe a aliança no dedo, aí fala até que a morte o separe, aí vai para a lua de mel, aí aproveita tudo. Mas primeiro tem que descer, tem que ser curado, tem que ser restaurado, tem que ser tratado. Não é rápido, não é superficial, é no tempo, é na forma, é no modo de Deus. Não, cheguei na igreja, quero já estar pregando, quero já estar tocando. Não. Deus vai nos tratar primeiro. Não é rápido não. Mas o fulano não levantou rápido. Existem exceções, mas em regra, quem sobe rápido cai rápido, porque não tem sustentação. Deus faz primeiro a gente descer, para depois a gente subir. Não é rápido, não é superficial, não é. Além de superficial, sabe outra possível interpretação para Abana, esse pedregoso, era um rio que, como as suas águas nasciam de uma fonte de uma montanha, ele não estava sujeito às intempéries da seca, do inverno, do verão. Então as suas águas corriam continuamente. Em todo o tempo, o fluxo de águas era sempre igual. Ou seja, quem olhava para o rio Abana sabia que sempre haveria água ali. Ele não tinha que ter, nossa, preciso me preocupar, porque amanhã vai chover, amanhã não vai ter seca, não vai. Ou seja, quem estava dependendo daquele rio se sentia seguro, confortável e se sentia no controle da situação. Não precisa me preocupar, não precisa juntar água, é só ir lá, sempre vai ter. Só que com Deus, não é sempre que você vai achar as coisas do jeito que você quer. As coisas com Deus tem dia que Deus permite que a gente vá lá em cima,
E tem dias que a gente vai lá embaixo. Tem dias que a gente assenta na cadeira do governador, e outro dia é lançado na cova do leão. Só que quando você vai para a cadeira de governador, Deus está sentado do teu lado. E quando você desce na cova do leão, Ele já entrou, já fechou a boca do leão ali, mas permite que você entre. E aí, irmãos, a gente tem que entender que as coisas com Deus não estão no nosso controle, mas estão no controle das mãos. Eu vou encerrar aqui. Presta atenção. Naamã esteve a um passo de perder a sua vitória. Por quê? Porque quando Eliseu fala para ele que ele tinha que se envolver, que ele tinha que descer, que ele tinha que mergulhar fundo, que não seria rápido, que não ia ser superficial, ia ter que ser profundo, ele fala: então não quero mais. E virou as costas para ir embora. E aí Deus usa a vida de uns meninos lá, também sabemos o nome deles, mas fala assim: Naamã, você já veio de tão longe, você já se esforçou tanto, você já enfrentou tanta coisa para chegar até aqui. Não para no meio do caminho, continua, porque a vitória está logo aqui. Você já fez muita coisa, falta pouco, mas continua, porque a sua vitória está logo adiante, está logo ali. Continua, Naamã. Nessa noite, irmãos, para a gente encerrar, talvez você entrou aqui achando que você ia ser o Naamã, o que precisava ser curado, mas nessa noite Deus vai te usar como a vida de um daqueles moços para Naamã, e você vai virar para a pessoa que está do teu lado, vai pegar no braço dele, no braço dela, na mão dele, na mão dela, e vai dizer assim: não para não, não insiste não, não volta atrás não. Deus tem vitória para você, Deus tem conquista para você. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas vai acontecer, vai chegar na tua vida. Continua, mergulha, desce, se aprofunda e deixa Deus completar a obra que Ele começou. Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem restauração, Ele tem transformação, Ele vai abrir porta, Ele vai levantar ministério, Ele vai fazer milagre. Deixa Ele usar, só mergulha, só desce e só deixa Ele completar a obra que já foi iniciada. E quem acredita nisso, já dá uma